Olá, seja muito bem-vindo ao Pode Incluir, o podcast da Mais. Aqui você encontra histórias reais, relatos inspiradores e informações sobre o universo do autismo. Eu sou Tayane, psicóloga da Mais. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante: superação e realização de pessoas autistas no mundo acadêmico e profissional. Nosso convidado de hoje é autista, nível 1 de suporte, possui diagnóstico de TEA, TDAH, TPS, TAG, altas habilidades. Ele também é professor há 16 anos, sendo 6 na rede pública de Cariacica. Ele também é doutorando em História Social pela UERJ, pesquisador do patrimônio imaterial da cidade de Cariacica e membro da revista e núcleo da UFRGS. Você está ouvindo o Pode Incluir, podcast da Mais, Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo. Espaço para falar sobre o autismo com empatia, informação e escuta verdadeira. Toda semana um novo episódio com profissionais, familiares e pessoas autistas aqui da Mais, compartilhando saberes e vivências. Quem incluiu é transformar. Vem com a gente! Seja muito bem-vindo, Vinícius. É um prazer ter você com a gente. Conta um pouquinho da sua história. Boa tarde, Tayane. Estou muito satisfeito de estar aqui com você, com a Jéssica, aqui na Mais de Vitória, né? Já que você pediu para eu contar a minha história, então eu vou contá-la. Meu nome é Vinícius, eu sou professor de ensino religioso da rede de Cariacica há 6 anos. Eu sou membro do núcleo de pesquisa em diversidade e descolonização da UFRGS, né? Organizado pelo professor Dr. Luiz Eustáquio. Eu sou membro da revista Cultura e Sul Global, né? Associada a este núcleo, e editor do site. Atualmente eu faço doutorado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Doutorado na área de História Social, onde eu estudo patrimônio cultural de natureza imaterial, né? Eu estudo o Carnaval de Congo de máscaras de Roda d'Água e o ícone João Bananeira. Conta um pouquinho pra gente agora a sua trajetória profissional até você se tornar professor. Então, Tayane, eu tenho cerca de 29 anos de trabalho, né? Na área da educação, eu tenho 16 anos, sendo 6 anos, né, que eu trabalho na rede de Cariacica, né? A minha inserção do mercado de trabalho, ela foi muito difícil em razão do meu perfil, né? Eu sou uma pessoa com transtorno do espectro autista, né? Eu tenho TDAH, eu tenho TAG, né, atualmente, transtorno de ansiedade generalizada. Ela foi muito difícil em razão, né, da minha dificuldade ou das minhas dificuldades de socialização, né? E o capitalismo contemporâneo, né, exige uma capacidade de adaptação muito grande do trabalhador, né, que deseja, né, permanecer empregado, né, vinculado ao seu local de trabalho, né? Então eu sempre tive dificuldade, né, de me ajustar ao mercado de trabalho, né? Então eu, ao longo da minha vida, como eu sempre gostei de transmitir ideias, de socializar os meus conhecimentos e estudar, eu fui para a área de educação, né? Na área que eu estou atualmente, né? Aí há uma certa estabilidade, né? Primeiro eu fui contratado, né, durante alguns anos. Eu trabalhei na rede estadual, né, como professor de sociologia, de filosofia. Eu trabalhei na rede de Vila Velha como coordenador de turno. E atualmente eu trabalho na prefeitura de Cariacica, né? Legal. Nos bastidores, a gente conversou um pouquinho, você falou que seu diagnóstico foi um divisor de águas para você. Em que momento que esse diagnóstico surgiu? Você tinha quantos anos? Como que foi para você? Então, primeiramente eu gostaria de indicar que eu sempre fui considerado uma pessoa muito estranha, né, no seio da família. Sempre fui uma pessoa cheia de muitas manias, né? E como eu estou inserido no âmbito da escola, vez ou outra eu tinha contato com professores da educação especial. Inclusive, recentemente eu fiz uma pós para trabalhar nessa área, né? Legal. Com educação especial, integrada em educação inclusiva, com ênfase em altas habilidades e superdotação, porque
Eu também fui diagnosticado com autismo, né, como eu disse, com TDAH, altas habilidades e superdotação. Então eu fiz essa pós para lidar com crianças e adolescentes cujos perfis são iguais aos meus, né, recentemente. Mas o meu diagnóstico, ele foi em 2023. Recentemente, né? Estamos em 2025. Na época eu estava muito adoecido, né? Em função desse trabalho árduo na área da educação, né? Porque, só para constar, eu moro em Serra. Na época eu trabalhava em Cariacica, no Matutino, e em Vila Velha, no Vespertino. Então, o fluxo de trabalho em Cariacica, ele iniciava às 7, terminava às 11h30, depois em Vila Velha iniciava às 13, e eu, na teoria, eu saía às 18, né? Não saía às 18, muitas vezes, porque, como coordenador de turno de escolas de ensino fundamental, às vezes o pai não buscava os seus filhos na hora, né? Às vezes eu ficava 1, 2 horas, né? Na escola, aguardando os pais, né? Fazendo contatos até com o conselho tutelar, na pior das hipóteses. Então havia esse traslado, né, muito difícil. Eu acordava 3h30, 4 horas da manhã, para poder sair de casa umas 5 horas, né? E chegar meia hora antes, né? 6h30. Aí depois eu ia para Vila Velha e depois voltava para a Serra, né? Eu moro em Valparaíso. Então, no traslado, eu gastava 4h30 por dia de viagem de ônibus. E a escola é um ambiente muito desgastante, né? É muito barulho, né? Na sala de professores são muitos cheiros, né, dos alimentos, que não há divisão dos espaços de trabalhar e de comer, né? Sim. Você lida com muitas pessoas, né? Eu, como professor de ensino religioso, quando eu trabalhei em dois cargos, né? Como professor de ensino religioso, eu cheguei até 40 turmas. Cada turma com 30 alunos. Então, nossa, é muito. Isso. Havia uma sobrecarga sensorial muito forte, Imagino. né? E como coordenador, eu lidei, né, com muitos problemas, né, sociais, né, que adentravam a escola em áreas de risco, né? Então, nesse período, eu estava adoecido há anos, né, mas nesse período, o meu adoecimento chegou no clímax. Aí eu fui ao psiquiatra, né? E eu quero relatar também que durante a minha vida em escolas, todo mundo falava que eu era autista. Eu nunca quis dar atenção, né? Todos os profissionais das diversas escolas nas quais eu trabalhei, eu acho que eu já trabalhei em 30 escolas ao longo de 16 anos de trajetória da educação, todos os profissionais, né? Sobretudo as profissionais, né? Que o número de mulheres é muito grande, né? Na área da educação especial, sim, apontavam que eu tinha indícios, né? Eu tinha sintomas de transtorno do espectro autista. Aí quando eu fui ao psiquiatra, né? Foi uma iniciativa sua de buscar o psiquiatra? Olha, eu estava adoecido, né? Muito adoecido. Então eu busquei o psiquiatra com escopo no tratamento, né? Escopo no tratamento. Aí eles aventaram que eu era uma pessoa com transtorno de espectro autista. Aí eu fui a vários psiquiatras, porque eu não acreditava que eu seria uma pessoa com transtorno de espectro autista, né? Você vive uma vida como supostamente neurotípico, né? Que eu fui criado como neurotípico. Sim. Né? Eu sou nível de suporte 1. Então não acreditei, né, que o diagnóstico estava correto. Todos os psiquiatras que eu busquei, todos eles reforçaram que eu era uma pessoa com transtorno de espectro autista. Então eu tenho laudos dos principais psiquiatras e neurologistas aqui do estado do Espírito Santo, né? Eu fiz uma avaliação neuropsicológica com doutora e pós-doutora da UFES, né? Eu tenho um laudo de um neurologista que ele é doutor, né? Doutor em psicobiologia pela USP. Eu tenho um laudo de um médico que atualmente, não vou citar o nome dele para não fazer propaganda, é presidente do CRM, que é psiquiatra, que se auto-intitula autista. E o diagnóstico do autismo ele foi libertador, porque a partir daí, além dos direitos que eu obtive, né, sendo enquadrado como pessoa com deficiência e ingressando nas terapias, né, passando a utilizar a medicalização,
né? Eu passei a me autoconhecer, eu passei a me autocontrolar, eu passei a entender os meus limites, né? Isso é muito legal. Enquanto ser humano. E quando eu fiz, por exemplo, a avaliação neuropsicológica, que indicou que eu tinha um QI elevado, né? Também, né? Porque não indicou. Eu fui lá para poder mapear possíveis comorbidades, né? Além do TEA. Aí foi indicado que eu tenho TDAH, altas habilidades, superdotação, embora eu não acredite muito nisso, né? Na questão da superdotação. Foi apontado que eu tenho transtorno do processamento sensorial. Aí, a partir daí, eu estava muito deprimido, né? Eu já era mestre e estava muito deprimido no âmbito das escolas. Aí, quando me foi dito que eu tinha um QI alto, né? Que eu era uma pessoa com grande potencialidade, eu me dediquei ao doutorado, né? Prestei 2 provas, né? Uma na Fundação Getúlio Vargas, outra na UERJ, na área de patrimônio cultural, que é a área a qual eu estudo atualmente. Eu fui aprovado nos 2 programas, e essa aprovação me permitiu o quê? Abdicar de um vínculo de trabalho, ficar só em outro e obter uma bolsa da CAPES e ter mais saúde, né? Fazer o que eu gosto, ter mais prazer, né? Uhum. Aí o tratamento ele foi se aprimorando de lá para cá, né? E eu tô mais estabilizado, embora eu tome muitas medicações, né? Ainda hoje. Você consegue relatar pra gente alguns desafios que você teve na sua trajetória profissional, que você entende que você, naquele momento você soubesse que você era autista, né? Isso seria diferente? Tem relatos, assim, de episódios? Sim. Eu sempre me envolvi em muitos conflitos com pessoas, porque eu tenho, ainda hoje, muitas dificuldades de lidar com pessoas, né? É claro que hoje eu lido com mais facilidade, porque eu me socializei, né, nessa área de educação, então você, querendo ou não, você tem que lidar com muitas pessoas, com muitos alunos, com muitos profissionais, né? Fez um treino de habilidades sociais sem saber que era um treino de habilidades sociais, né? Isso, mas não é só isso, né? Os desafios, né, como você citou, né, a dificuldade de comunicação, eu lembro até hoje, Tayane, que quando eu fazia o meu primeiro curso de Ciências Sociais, eu sou formado em graduação em Ciências Sociais e Filosofia. Eu lembro quando tinha apresentação de trabalho lá na frente, eu cheguei a chorar, não conseguia falar. Eu sempre tive muita dificuldade de falar. Eu lembro que isso assim me deixava muito deprimido, né? E as pessoas na universidade são, né? E na época eram muito cruéis, né? Com relação ao seu colega, né? Porque é uma Você grande... diz já na graduação. Isso, na graduação. Porque há muita competitividade, né? Há muita competitividade, há desejo de reconhecimento, né? De visibilidade para professores e doutores, há uma competitividade por cursar pós-graduação, né? E assim, outra coisa que eu queria enfatizar, o âmbito das escolas, ele desgasta o professor neurotípico, né? Por exemplo, ano passado, em Vitória, segundo dados do Sindiups, o Sindicato dos Professores, houve 13 mil professores com atestados médicos de caráter psiquiátrico. A escola para o autista é um ambiente muito agreste, né? Porque, por causa da ausência de infraestrutura, né? Então você não tem, sobretudo nas redes municipais, Sim. sala climatizada, o excesso de barulho, né? E o excesso de interações sociais, né? Eu tô do lado de cá, eu tô do lado do atendimento clínico, né? Então, a gente lida com isso também no nosso dia a dia, né? As famílias trazem muito pra gente que tipo, meu filho tá inserido na escola, mas a escola não tá sabendo lidar, a escola não sabe o que fazer, a escola me liga pra buscar eles, né? Então, a gente que tá do lado de cá, a gente tem também uma visão de que é um desafio pra escola, né? Por tudo que você falou, pela falta de estrutura, pela falta de preparo dos profissionais também, não por uma questão deles, né? Mas é porque o autismo, ele precisa de, talvez, um conhecimento maior sobre as especificidades de cada daquelas crianças, né? Então, a gente, às vezes, fala com os pais que a gente, aqui do lado de cá, a gente pode ser um apoio para a escola também, da gente trabalhar junto, da gente tentar pensar em manejos, intervenções, né? Mas a gente também se depara com uma resistência da escola.
até mesmo de receber a gente, né? Mas acho que é um desafio, né, que a gente tem hoje, é preparar esse ambiente para essas crianças estarem inseridas lá dentro, né? Como é que você vê isso? Se você, eu já iria lhe dizer, se você quiser eu comento isso, porque sim, na escola eu ocupo, né, a posição de professor, mas eu também já fui coordenador de escola, né, que é o braço direito e esquerdo da direção escolar, né? Então, já que você citou essa questão que eu acho candente na educação, né, a escola, primeiramente, ela não tem infraestrutura adequada para receber os alunos, que dirá o aluno com necessidades educacionais especiais, né? Sim. Não tem uma infraestrutura adequada, né? Se você for olhar algumas escolas, sobretudo das redes de Cariacica e Vila Velha, você vê, por exemplo, carteiras destruídas, né? Tem sala que o ventilador não funciona, tem sala que o quadro está quebrado, né? A porta está quebrada, né? Há um problema na edificação, né? No muro, por exemplo, né? Então a climatização ela não ocorre muito com relação ao acolhimento do aluno com necessidades educacionais especiais. A demanda de alunos com necessidades educacionais ela é muito grande, né, no âmbito das escolas, sobretudo em determinadas regiões. Os profissionais, há profissionais que fazem um excelente trabalho, mas há profissionais, assim, a minha crítica, né, a nossa categoria, né, categoria docente, as formações, no meu entendimento, elas são de baixa qualidade, né? Para se trabalhar na área de educação especial, exigem-se cursos, em geral de 180 horas, né? As pessoas não têm licenciatura para trabalhar na área de educação especial, são pós, em alguns lugares são mini cursos, né? Sim. Mini cursos. Então há esse problema na formação, né? Há um problema também na vocação, né? Porque em alguns lugares, trabalhar na educação especial, trabalha-se menos, né? Muitas vezes, não em todas, há escolas que os profissionais estão sobrecarregados, né? Com um excedente de alunos de educação especial, mas há outras escolas em que se trabalha menos, né? Então, certamente alguns profissionais vão migrar para essa área para ter uma extensão, para trabalhar um pouco menos, para em vez de atender 30 numa sala durante um dia inteiro de aula, né? Se a pessoa entra em 5 aulas, né? Entra em sala de aula 5 vezes, ela vai atender 30 vezes 5. Já o profissional da educação especial, às vezes ele vai atender uma pessoa só, né? Vai atender, ou vai acompanhar na sala de aula, né? Como professor colaborador, ou vai atender no AEE, né? No atendimento educacional especializado. Então há essas questões aí, né? E há também outra questão, né? Que, às vezes, as prefeituras, elas não enviam profissionais suficientes conforme a demanda de alunos da educação especial. Eu fui coordenador de turno em Vila Velha, eu sei disso, né? Às vezes você, coordenador de turno, junto com a diretora, você tem que pedir quase pelo amor de Deus para a Secretaria de Educação enviar os profissionais. Eles atrasam o envio desses trabalhadores. É uma situação que a gente também vê do lado de cá, né? Ô Vinícius, como que o seu trabalho hoje, você faz uma relação do seu trabalho hoje com as suas questões em relação ao autismo, né? Tem alguma relação? Isso te beneficia de alguma forma? Como que o seu trabalho hoje te ajuda no seu desenvolvimento? Então, né? Em relação ao meu trabalho, né? Eu tenho uma diminuição de carga horária na rede de Cariacica, né, de 2 horas por dia, conforme o Estatuto do Servidor, né? Há algumas redes onde o Estatuto do Servidor não enseja a diminuição de carga horária para o servidor PCD apenas para servidores que são responsáveis por PCD, por exemplo, pai e mãe de autista, não o autista em si, né? Que precisa de um atendimento especializado, né, de saúde. Então, assim, você consegue isso, às vezes, na justiça, dependendo da rede, né? Em Cariacica, eu consegui via administrativa, né? Via processo administrativo, com laudo do psiquiatra, recomendando a redução de carga horária para evitar a sobrecarga sensorial. Em Vila Velha, na época, eu tive que judicializar, né? Para poder conseguir, mas eu acabei pedindo a minha autoexoneração em função do doutorado, né? Não podia ficar em 2 redes e fazer doutorado. Então,
Eu me exonerei de Vila Velha. Escolha, né? Isso, eu fiz uma escolha. É um ambiente, como eu te disse, é desgastante, né? A redução de carga horária, ela ajuda, só que não resolve, né? O ideal seria a escola ter uma infraestrutura, não só para atender o aluno autista, mas o professor autista, o professor PCD. Falta inclusão, né? Falta investimentos, né, em infraestrutura necessários para o acolhimento do educando e do educador, né? Sim. Enfim, o que você deseja saber mais, Daiane? Perdão. Você fala, tipo assim, com muito alegria mesmo da sua trajetória, demonstra que você gosta muito do que você faz em relação ao seu acadêmico, né? A sua profissão. E como que você chegou nisso? Como que você falou, eu vou ser professor? Em qual momento ali, talvez lá no ensino médio ainda, né? Era seu desejo ser professor? Como que isso aconteceu na sua vida? Então, boa pergunta, né? Eu pensei em ser professor depois de adulto, né? Eu voltei a estudar. Quando eu tinha 20 anos, eu entrei para fazer curso de física na UFES. Aí, adoecido, eu larguei o curso, né? Fui trabalhar na época como técnico administrativo da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória. Aí eu fiquei um tempo, né, fora do curso superior, né, em função do meu adoecimento, né? Das dificuldades de relacionamento, né, de problemas psíquicos. Aí depois eu voltei aos 28 anos, né, porque eu comecei a ler uns livros em casa, de sociologia e de filosofia, e eu achei que seria uma área muito interessante para eu me formar, né, porque eu queria compreender naquele momento, eu queria compreender como é que funciona a sociedade, né, porque existe desigualdade social, né, porque existe ricos e pobres, como é que funciona a economia política brasileira, né? Eu queria entender melhor as instituições sociais. Aí eu ingressei, né? O primeiro curso que eu fiz foi de Ciências Sociais, depois eu fiz o curso de Filosofia, né? O curso de Filosofia eu fiz para poder angariar, né? Capital intelectual, né? Capital epistemológico, né? Voltado para ciências, né? Para poder continuar na trajetória acadêmica, né? Eu de 20 anos para cá, eu tenho estudado muito, tenho estudado todos os dias. Eu tenho alguns hiperfocos, né, como economia política, né, a questão da soberania nacional, a questão da geopolítica, né, relações internacionais e patrimônio cultural, né. Então, assim, fazer isso, ser pesquisador, me dá muito prazer de viver, né. Ao contrário de um quadro de depressão de outrora, que eu estava em 2023, onde eu estava trabalhando muito, estava dormindo muito pouco, eu sempre dormi muito pouco, sempre tive dificuldade de dormir, e às vezes eu virava à noite lendo, né, porque eu não tinha tempo de ler o dia todo, né, porque eu trabalhava o dia todo. Ao contrário desse quadro de depressão, sem esse diagnóstico do autismo, e o quadro de satisfação, de prazer, né, não que eu esteja isento de problemas de saúde mental atualmente, mas eu estou muito mais satisfeito porque eu faço o que eu gosto, eu tenho muito prazer de pesquisar, eu tenho muito prazer na cultura popular e na educação, né? Essa inserção no mercado de trabalho, né? Vamos pensar, seu primeiro trabalho foi com o quê? Eu já fui operário, né? Na indústria, né? Você não sabia nesse momento que você trabalhou como operário que você era uma pessoa autista. Quais foram os desafios que você encontrou nessa inserção no mercado de trabalho? Então, como eu lhe disse, né? Os desafios que eu encontrei em todas as minhas profissões foi pelo fato de não ter o diagnóstico e ter dificuldade de comunicação, dificuldade de socialização e trabalhar em ambientes com intensa sobrecarga sensorial. A indústria, você tem isso. Na saúde também, você tem isso, né? Na área da saúde, o número de pessoas adoecidas, psicicamente elevado na indústria, na saúde e na educação, né? Então, basicamente, as dificuldades são, né? Você sempre encontrou as mesmas dificuldades, desde o início? Desde o início, afora a dificuldade de inserção como trabalhador, né? Como filho da classe trabalhadora, né? No mercado de trabalho, né?
tem essa relação também do capital, entre o capital e o trabalho, né? A dificuldade de qualquer trabalhador manter o seu vínculo de trabalho, sobretudo depois da reforma trabalhista, né? De 2016. Sim, eu pergunto porque o início, a gente ser inserido no mercado de trabalho é um desafio para todos, né? Mas para você, de repente, poderia ter sido até um pouquinho mais desafiador, né? Pelas questões que você já pontuou. E aí, pensando nisso, Vinícius, qual as mensagem, dicas, enfim, que você gostaria de deixar para esses jovens autistas que estão aí na iminência de ser inseridos no mercado de trabalho, que já estão inseridos, mas estão encontrando dificuldades? O que você pode deixar de mensagem? Então, como mensagem eu queria deixar, eu vim aqui para esse podcast por isso. Eu quero demonstrar que o autista, ele pode muito, ele pode ser mais, segundo Paulo Freire, ele pode ser uma pessoa melhor, ele pode estudar, ele pode trabalhar, ele pode desenvolver projetos, ele pode pesquisar, né? E eu, sem ser presunçoso, eu gostaria de demonstrar isso, que você tem que lutar pelos seus sonhos, você tem que lutar pela sua independência. Nós precisamos de suporte, mas é necessário nós lutarmos pela nossa independência, pelos nossos direitos civis e nos organizarmos enquanto categoria para tornar o mundo melhor, para inserir a nossa vida no mundo melhor. E também lutar contra essas dificuldades de inserção, né? Sim. Porque muitos dos colegas do grupo de autistas adultos, eles reclamam, né, das dificuldades de inserção no mercado de trabalho. Sim, beleza. Vinícius, a gente gostaria muito de te agradecer por você compartilhar um pouquinho da sua trajetória com a gente, né? A gente acaba levando a mensagem de que é possível, né? Da gente também, de você realizar suas conquistas, assim como outros autistas que também estão nos ouvindo. Mas que esse podcast possa, né, chegar para o máximo de pessoas e que possa contribuir, de certa maneira, na vida e no desenvolvimento acadêmico, profissional de cada um deles. E aí a gente agradece imensamente pela sua disponibilidade de estar aqui. Eu lhe agradeço, Tayane, e me coloco à disposição para qualquer entrevista, palestra aqui no grupo, né, para pertencer ao núcleo duro aqui, né? Tá ajudando aí no que for possível. Muito obrigada. E a gente queria deixar uma mensagem também para vocês que estão assistindo, que queira participar dos nossos episódios aqui no Pode Incluir, que queira trazer um pouquinho da história de vocês. A gente está aqui à disposição para receber vocês, tá bom? Até mais. E é isso. Obrigada.